Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Felipe Reina. Nesse canal eu conto a minha trajetória de conversão do protestantismo para a Igreja Católica e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito interessante que é sobre o martírio de Pedro, o apóstolo, na cidade de Roma. Quais são as evidências que existem para isso? Pedro de fato esteve em Roma? Existem evidências na Bíblia de que Pedro, no final da sua vida, estava em Roma? Existem evidências na Bíblia que ele foi martirizado? Eu vou dizer que sim, e eu vou mostrar. Só que existem grupos, né? Por que eu estou falando disso? Porque existem grupos que negam, né? Negam que Pedro esteve em Roma, né? Claro que numa tentativa de desdizer aquilo que a igreja afirma desde sempre, né? Que o apóstolo Pedro era o líder da igreja romana e que lá ele entregou a sua vida no martírio, né? E os seus sucessores, né, receberam dele a sua cátedra, né? E a sua primazia sobre a igreja. E por isso, né, a igreja romana, desde muito cedo, sempre foi vista como a igreja eleita, né? A igreja que carrega todo esse peso, né, da primazia do apóstolo Pedro. E se você nega, né, sequer que Pedro foi a Roma, que Pedro esteve em Roma no final de sua vida e que lá ele morreu, você de fato está desfazendo, né, um dos pilares, né, da compreensão católica a respeito do primado de Roma, né? E eu queria então começar a ler a Bíblia com vocês. Eu vou colocar os textos aqui na tela para a gente ler ela junto. E eu vou começar mostrando para vocês que na Bíblia nós podemos saber que Pedro foi martirizado, né? Então, vamos começar no Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo 21, que é o último capítulo, né? Eu vou colocar na tela para vocês lerem junto comigo. Então, no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 18, né? Nós lemos o seguinte, aquele diálogo de Jesus com Pedro, que ele diz, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Por que será que Jesus disse isso, né? Mas vamos seguir para o 18, né? Jesus diz assim, em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá onde não queres. E aí no versículo 19 tem um comentário do apóstolo João muito interessante, que ele diz assim, Jesus disse isso, para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe, segue-me. Então, é interessante, né? Porque a partir do versículo 19 a gente consegue perceber que quando o apóstolo João escreveu o evangelho dele, Pedro já havia morrido. Ele diz claramente, né, que Jesus falou isso que ele falou para dizer com que espécie de morte Pedro daria glória ao Senhor. Então Pedro já havia morrido e a sua morte glorificou ao Senhor, ou seja, foi uma morte de martírio. Então, no próprio Evangelho de João, a gente já consegue saber que Pedro foi martirizado. Só que aqui não diz nem aonde e nem como. Então nós não sabemos isso, mas que ele foi martirizado já sabemos. Né? Pelo próprio Evangelho nós já temos essa indicação. Tudo bem, então agora vamos conversar. Já sabemos que ele foi mártir, mas ele foi para Roma no final da sua vida? Quando estava já ancião? Eu queria que a gente fosse agora para a carta, primeira carta de Pedro, né? Porque lá nós temos algumas pistas muito interessantes a respeito de onde Pedro estava no final de sua vida, né? Só que lá também existe um problema, né? Que essa é a grande controvérsia que vários grupos cristãos vão usar para negar que Pedro esteve em Roma, que está nas saudações finais da carta de Pedro, porque Pedro diz que está em Babilônia. Mas será que ele está mesmo em Babilônia? É isso que a gente vai discutir agora. Então, antes da gente ler a saudação final, eu queria que a gente lesse as saudações iniciais, né? Que Pedro endereça a sua carta para algumas regiões. Então, eu vou ler com vocês, vou colocar na tela. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim,
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai pela santificação do Espírito. E aí segue a saudação. Então, para começar, essas regiões que Pedro cita, todas elas estão na Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então eu vou até botar um mapa aqui para vocês verem, para quem não é tão bom assim de geografia, A Turquia fica ao norte de Israel. Então, Pedro está endereçando a sua carta a regiões, igrejas que estão nessas regiões, que são as mesmas regiões, por exemplo, onde o apóstolo Paulo pregou. Então, o que isso indica? Isso indica que Pedro provavelmente passou por essas cidades, está em algum outro lugar e está escrevendo de volta para as cidades pelas quais ele passou. Se essas cidades estão ao norte, elas estão muito distantes da Babilônia, que está quase na direção oposta. Eu vou botar o mapa mais uma vez para vocês verem a direção aqui. Então isso já seria uma primeira pista. Ela não é tão forte, óbvio. Claro, ele poderia estar na Babilônia e escrever para essa região? Poderia, mas não faz tanto sentido assim do ponto de vista geográfico. Mas é uma primeira pista, Então aqui já tem essas indicações geográficas, mas tem indicações muito mais fortes de que Pedro não está na Babilônia, Então agora vamos para as saudações finais da primeira carta de Pedro. Então eu vou botar na tela para a gente ler junto, Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz assim: Por Silvano, que considero irmão fiel, vos escrevi em poucas palavras, exortando-vos e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual deveis permanecer firmes. A que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. E aí segue a saudação. Então, quer dizer, o apóstolo Pedro ele diz claramente, ele diz: a que está em Babilônia, ou seja, a igreja que está em Babilônia, vos saúda. Saúda as igrejas às quais está sendo endereçada essa carta. Então ele está na Babilônia. É isso que muita gente vai dizer. Pedro estava na Babilônia, ele disse que está na Babilônia, então acabou. Vamos parar por aqui, os católicos estão errados. Será? Vamos agora investigar, fazer aqui como se fôssemos detetives aqui. Qual que é a pista fortíssima de que ele não está na Babilônia, que na verdade ele está na cidade de Roma? As pessoas que ele cita que estão juntas com ele. E ele cita duas pessoas aqui. Ele cita Silvano. Então, vou botar na tela de novo. Ele diz: Por Silvano, que considera irmão fiel, vos escrevi em poucas palavras. Então foi Silvano quem de fato escreveu a carta. Alguns acreditam que Pedro sequer sabia falar grego. Então, mas não temos certeza disso. Mas o fato é que Pedro ditou e Silvano foi quem de fato escreveu a carta. Só que acontece que Silvano também era colaborador do apóstolo Paulo. E ele é citado por Paulo em pelo menos 2 versículos diferentes em suas cartas. E a gente vai ler elas juntos para vocês verem aonde é que Silvano se encontra. Então, primeiro vamos ler a primeira carta aos Tessalonicenses, que é uma carta mais do início, digamos assim, das viagens de Paulo, E nós lemos assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Vou pôr na tela. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalônica. Ora, então, e aí continua, Então, nós vemos aqui que Silvano, ele era companheiro de viagem de Paulo e Timóteo. Eles estão escrevendo a igreja de Tessalônica. Tessalônica fica na Grécia. Vou colocar no mapa para vocês verem onde é Tessalônica aqui. Ora, então Silvano está viajando com Paulo nessa região também do norte, na região da Europa já. E Pedro diz que Silvano foi quem escreveu a carta dele. Será que Silvano está lá na Babilônia? Vamos ver mais uma evidência. Agora, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: Pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus que vos anunciamos,
eu, Silvano e Timóteo. Meus amigos, essa carta, a segunda carta, veja que é a segunda carta que Paulo está escrevendo aos Coríntios. E ele diz que quem anunciou o evangelho aos Coríntios foi Paulo, Silvano e Timóteo. A cidade de Corinto fica na Grécia. Vou botar mais uma vez o mapa para vocês verem. Ou seja, Silvano estava na Grécia com Paulo, ele estava na Europa, junto com Paulo. Isso aqui já é da terceira viagem missionária de Paulo. Então já é quase chegando no ano 60, que é próximo já do martírio de Paulo e Pedro. Então, veja bem, meus amigos, como Silvano é companheiro de Paulo e está viajando nessa região do norte, próximo da Europa e da Turquia. Pedro diz que foi ele que escreveu a carta. Será que ele estava na Babilônia, lá no extremo oposto, a direção extrema oposta? E a outra pessoa que Pedro cita que está com ele? Essa é importantíssima, né? Marcos. Então vamos ver de novo, né, o que o apóstolo Pedro fala. Ele diz: a que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Então, o apóstolo Pedro chama Marcos de seu filho, né? Meu colaborador, meu discípulo, meu filho, Marcos, o evangelista. Só que a questão é que Marcos também era colaborador do apóstolo Paulo. Inclusive na cidade de Roma, no final da vida do apóstolo Paulo. Então nós lemos, por exemplo, eu vou colocar na tela aqui, na carta a Filemon, capítulo 1, do versículo 23 ao 24. Essa carta do apóstolo Paulo já foi escrita no período em que o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, no final da sua vida. Já na década de 60, 61, 62, ele morreu por volta do ano 66. E olha o que ele diz, vou botar na tela. Saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Ora, então Marcos estava colaborando com Paulo em Roma, na cidade de Roma, na prisão. E Pedro diz que Marcos estava junto dele quando ele escreveu a carta, a primeira carta. Então, aonde estava São Pedro? Ele estava na cidade de Roma, meus irmãos. Não tem só essa carta, não. Tem outra de Paulo, eu vou colocar aí na tela. Colossenses, capítulo 4, versículo 10. Saúdam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem já vos dei instruções. Se ele aparecer por aí, recebei-o. Então aqui Paulo está escrevendo à igreja na cidade de Colossos, a partir de Roma. Ele já está preso. Veja que ele fala, meu companheiro de prisão. Aristarco, novamente ele está citando Aristarco. E ele cita de novo Marcos. E diz assim, olha, se Marcos for aí visitar vocês, recebei a ele. Né? Então Marcos está em Roma, meus amigos, na década de 60. E o apóstolo Pedro diz que Marcos está junto com ele quando ele escreveu a carta. Ou seja, essa Babilônia que o apóstolo Pedro está dizendo na carta dele é a cidade de Roma, é um codinome. Veja, nesse período em que o apóstolo Pedro escreveu a carta, já estava havendo a perseguição. Nero e as autoridades romanas já estavam perseguindo os cristãos, e Pedro é o líder máximo da igreja. Se eles soubessem a localização de Pedro, eles o prenderiam e o matariam, como de fato o fizeram alguns anos depois. Então, provavelmente o apóstolo Pedro usou o codinome chamando a cidade de Roma de Babilônia, assim como o apóstolo João também chama de Babilônia a cidade de Roma no Apocalipse. Esse é um codinome que os cristãos utilizavam nesse momento, quando a perseguição de fato começou a se intensificar na década de 60. Tem mais pistas ainda que a gente pode ver. Olha só, uma pista muito interessante, né? O evangelista Marcos, né? Toda a tradição apostólica dos primeiros séculos dizem claramente que Marcos escreveu o evangelho ouvindo o testemunho de Pedro. Né? Então, na verdade, o evangelho de Marcos é a narração da história de Cristo a partir dos olhos de São Pedro. Né? É o testemunho dele, o testemunho ocular dele que Marcos registra no evangelho.
E todos dizem que Marcos escreveu o evangelho em Roma, junto de Pedro, né? E existe uma prova na própria Bíblia disso, se vocês querem ver. Eu vou abrir agora no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 21. Vejam só, eu vou botar na tela. Requisitaram certo Simão Cirineu, que passava por ali vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer lugar da caveira. Então, olha só, esse é aquele episódio, né, em que Simão ajuda, né, tem um tal Simão Cirineu que ajuda Jesus a carregar a cruz. Só que quando o Evangelho de Marcos, ele é o único que cita esse episódio. E ele cita mais duas pessoas. Ele fala que esse Simão é pai de Alexandro e de Rufo. E ele só faz isso, ele cita essas duas pessoas e continua a narrativa. E por que ele citou essas duas pessoas, né? Porque essas pessoas deviam ser cristãos conhecidos, né? Eles eram cristãos proeminentes na comunidade para a qual ele estava escrevendo o Evangelho. Então Marcos escreveu o Evangelho para uma comunidade na qual Alexandre e Rufo eram pessoas conhecidas. Então quem será que são essas duas pessoas, né? Onde será que elas estão? Se nós abrirmos agora a carta de Paulo aos Romanos, preste atenção, carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, no finalzinho, no capítulo 16, nas saudações finais de Paulo, ele começa a saudar várias pessoas que ele conhece em Roma. E se você ler no versículo 13, eu vou botar na tela, olha o que ele diz. Saudai Rufo, esse eleito do Senhor, e sua mãe, que é também a minha. Então vejam, meus irmãos, Rufo era um morador da cidade de Roma. Era um cristão eminente na igreja de Roma. E o Evangelho de Marcos cita Rufo como alguém conhecido, mostrando que o Evangelho foi escrito para a igreja de Roma. O Evangelho de Marcos foi escrito para a igreja de Roma. Foi escrito em Roma, junto do apóstolo Pedro. Marcos estava junto do apóstolo Pedro na cidade de Roma escrevendo o Evangelho, meus irmãos. Então aqui mais uma evidência, olha quantas evidências nós temos somente na Bíblia. Eu ainda nem fui para a patrística e a gente já tem todas essas evidências a respeito do fato de que o apóstolo Pedro estava na cidade de Roma quando escreveu a sua carta, a sua primeira carta, já como um ancião, né? Já em idade avançada. A sua carta foi escrita ali no período já da perseguição de Nero, então já na década de 60. Nós acreditamos, né, que Pedro e Paulo morreram no mesmo ano, porque toda a tradição escrita que nós temos diz isso, que eles morreram no mesmo ano. Nós não temos certeza se foi no ano entre o ano 66 e o ano 68. Muita gente crava o ano 67 como o ano que de fato os dois entregaram a sua vida, né? Pedro crucificado no Vaticano. Naquela época o Vaticano não era nada ali, tinha um circo só, o circo de Calígula, exatamente no local onde hoje é lá a Basílica de São Pedro, né, no Vaticano. Ali era um circo romano, onde iam gladiadores, onde faziam execuções. Pedro foi crucificado ali. E existem muitos testemunhos na patrística dizendo isso. E Paulo foi na Via Ostiense, também fora dos muros da cidade de Roma. Ele foi decapitado, porque ele era cidadão romano, então ele tinha o direito de morrer de uma forma mais digna, digamos assim. E para eles, a decapitação era mais indolor do que a crucificação, que era a morte mais cruel, né? Então, só olhando na Bíblia, sem ir para a patrística, a gente já consegue ver claramente que o apóstolo Pedro, no final da sua vida, estava na cidade de Roma, que o Evangelho de Marcos foi escrito para a comunidade de Roma. Essa igreja eleita, né? Tão importante na história da igreja. Eu vou continuar com vocês agora, só para dar mais algum subsídio
sobre esse assunto, citando alguns textos da patrística que nós temos, dizendo claramente, né, que o apóstolo Pedro foi martirizado em Roma, né? Então eu vou começar citando o Santo Inácio de Antioquia, né? Santo Inácio de Antioquia, que escreveu ali por volta entre o ano 100 e 110. Santo Inácio de Antioquia era discípulo do apóstolo João, então ele é um homem apostólico, ele conheceu Pedro e Paulo pessoalmente. E ele escreve, na carta que ele está escrevendo aos Romanos, ele tem 7 cartas que nós temos preservadas dele, escrito entre o ano 100 e 110. E escrevendo aos Romanos, veja o que ele diz, eu vou botar na tela. Ele diz assim: não vos dou ordens como Pedro e Paulo. Eles eram apóstolos, eu sou só um condenado. Então, o Inácio, Santo Inácio, né, que era bispo da igreja de Antioquia, ele estava sendo levado preso para Roma para ser jogado às feras, como de fato foi. Ele foi mártir. E ele está dizendo aos romanos, ele está dizendo: eu não vou dar ordens a vocês como Pedro e Paulo. Porque ele está dizendo que Pedro e Paulo deu ordens a eles, aos romanos. Ou seja, ele está dizendo que Pedro e Paulo estavam em Roma, como a igreja católica sempre disse, né? Essa é a tradição da igreja, com descrição abundante na patrística e na própria Bíblia, como eu já mostrei. Continuando, se nós lermos Irineu de Leão, né, que era discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo do apóstolo João, ou seja, um homem que tem só uma pessoa de distância dos apóstolos, né? Veja o que ele diz no livro Contra as Heresias, no livro 3, parágrafo 1, no versículo 1, ele diz assim: assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundavam a igreja. Veja, Irineu está dizendo que Pedro e Paulo pregaram em Roma e fundaram a igreja romana. Por isso você vê lá no Vaticano as 2 estátuas que estão lá em destaque, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Outra citação ainda de Irineu de Leão, no livro 3, parágrafo 3, versículo 2, diz assim: limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos. Está falando da igreja. Qual a igreja maior, mais antiga e mais conhecida por todos? A igreja fundada e constituída em Roma, pelos 2 gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. E, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pela sucessão dos bispos, refutaremos todos os que de alguma forma se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. E aí, essa aqui é aquela passagem que o Santo Irineu ele vai dar a lista de todos os sucessores de Pedro em Roma, começando por Lino, Anacleto, Clemente, e aí vai até o dia dele. Então nós temos essa informação guardada, né, de uma forma maravilhosa por um texto escrito no ano 180, que é Contra as Heresias. Mais um texto interessante de Tertuliano. Veja só o que Tertuliano diz. Isso está no livro Presunção contra os hereges, né? Prescrição contra os hereges, desculpa. No parágrafo 36, ele diz assim: mas se estiveres na Itália, tens Roma, onde a autoridade está ao nosso alcance. Que igreja feliz, na qual os apóstolos pregaram a totalidade de sua doutrina com seu sangue, onde Pedro sofreu uma paixão como a do Senhor, ou seja, crucificado, né? E onde Paulo foi coroado com uma morte como a de João Batista, ou seja, decapitado. Então Tertuliano ele está deixando aqui o testemunho de que Pedro foi crucificado e Paulo decapitado. Tertuliano também tem um outro escrito, num livro chamado Contra Marcião, né, no capítulo 4, parágrafo 5, versículo 1. Diz assim: vejamos o que ouviram os romanos, a quem Pedro e Paulo levaram o evangelho e ainda o selaram com o seu sangue. Veja aqui um testemunho de Tertuliano, por volta do ano 200, dizendo claramente que Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. Querem mais? Tem mais. Eusébio de Cesareia. Se nós formos para o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele cita vários cristãos antigos, né, que deixaram registros a respeito desse assunto. Então, por exemplo, nós temos um texto de Pápias, né,
que diz claramente que o evangelista Marcos, né, São Marcos, escreveu o evangelho aos pés de Pedro. Nós temos um texto de Gaius, esse é muito interessante, esse daqui é importantíssimo, uma carta de um cristão, Gaius, que era um cristão romano, que ele viveu no tempo de Zeferino, ou seja, ele escreveu essa carta no ano 198, olha a antiguidade, né? E ele escreveu uma carta dizendo o seguinte, ele diz assim, de igual modo assegura-o um eclesiástico de nome Gaio, ou Caio, que viveu no tempo de Zeferino, bispo de Roma, ao discutir por escrito com Probo, chefe da seita dos catafrígios, fala acerca dos lugares onde foram depositados os despojos sagrados dos citados apóstolos. O seguinte, veja o que Gaio fala. Eu, porém, posso mostrar o troféu dos apóstolos. Se, pois, queres ir ao Vaticano ou à Via Ostiense, encontrarás os troféus dos fundadores desta igreja. Ou seja, Gaio estava se referindo aos troféus de Pedro e Paulo. Ele diz exatamente onde eles estavam enterrados. Ou seja, a igreja de Roma, aqui escrita no ano 198, essa carta, sabia onde estavam enterrados o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Ele diz, no Vaticano. Nessa época, meus amigos, o Vaticano não era nada, ele era um lugar fora da cidade de Roma, não era um lugar importante. Mas lá havia uma necrópolis que eu visitei, eu vou botar aqui até um trechinho aqui para mostrar para vocês, que eu visitei essa necrópolis que está embaixo da Basílica de São Pedro, uma coisa maravilhosa, eu recomendo todo mundo a visitar. E lá estão as relíquias de São Pedro. É extremamente emocionante você visitar essa necrópole, tem um cemitério romano lá embaixo, cheio de mausoléus, né, romanos, e você vai andando ali lá no subterrâneo, são vários andares embaixo da basílica, e no final você encontra o local onde tem o troféu de Pedro que Gaio está citando aqui, que é um pequeno monumento muito simples, escrito na pedra assim, aqui está Pedro, e você vê lá o depósito onde estão os ossos, né, do glorioso apóstolo São Pedro. É muito emocionante, é uma coisa maravilhosa, recomendo todos a visitarem, né? E as relíquias de São Paulo estão na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que fica na Via Ostiense, nesse mesmo lugar citado numa carta do ano 198. Até hoje, né, se encontra lá. Enfim, existem muitos testemunhos, eu só estou lendo aqui alguns de vocês, né? Por exemplo, existe uma carta também de Dionísio, que era bispo de Corinto, escrita no ano 170, olha a antiguidade disso, que diz assim, que Pedro e Paulo instruíram em Corinto e ensinaram na Itália, e sofreram o martírio na mesma ocasião. Né? Isso não significa que eles morreram exatamente no mesmo dia, né? Eles sofreram martírio na mesma perseguição, no mesmo ano. Bom, existem muitos outros textos patrísticos que eu poderia ler para vocês, mas eu não quero deixar esse vídeo tão longo assim como os demais que eu costumo fazer, né? Estou tentando encurtar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, por favor, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, né? E eu farei sempre novos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.